pessoal, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Estamos aí durante essa semana aqui com o curso As Pessoas no Código Civil de 2002. Antes de começar a nossa aula de hoje, lembro aos meus amigos o e-mail do programa. Qualquer dúvida, sugestão, nos envie pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. Estamos aqui com os nossos convidados, a Adi Cássia, o Cláudio e a Carolina, e vamos hoje trabalhar o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é o estudo dos direitos da personalidade. Vamos juntos enfrentar este tema, o que há de mais polêmico, o que há de mais interessante atualmente aí no nosso ordenamento, que diga respeito aos direitos da personalidade. Quem quiser reassistir as nossas aulas, acesse lá o youtube.com, o canal de vídeos. Muito bem, meus amigos, hoje falamos dos direitos da personalidade. Começamos o assunto sobre os direitos da personalidade, lembrando do que sejam os direitos da personalidade. Posso dizer a vocês que os direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Exemplos de direitos da personalidade: a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade, a integridade física. Isso é tudo direito da personalidade. Então vejam bem, direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, num conceito bem simples, como por exemplo a nossa honra, imagem, intimidade e integridade física. Muito bem. A disciplina legal e propriamente constitucional acerca dos direitos da personalidade, nós vamos encontrar primeiramente no Código Civil, artigos 11 ao 21. Código Civil de 2002, artigos 11 ao 21. Porém, vale lembrar e aqui ressaltar que nós vamos encontrar também a proteção destinada aos direitos da personalidade na Constituição Federal de 1988. Onde? Quando a gente se fala em Constituição Federal de 1988, a gente se lembra logo do artigo 1º, inciso 3º. Por quê? Quando a gente fala em artigo 1º, inciso 3º, está lá um princípio que é estruturador de todo o ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Percebam, meus amigos, que os direitos da personalidade decorrem exatamente da dignidade da pessoa humana. Ademais, ainda dentro da Constituição Federal de 88, vamos encontrar os direitos da personalidade lá no artigo 5º, no rol dos direitos fundamentais. A gente encontra lá no artigo 5º, incisos 5 e 10. Artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal de 1988. Então percebam bem que há toda uma proteção constitucional, há todo um arcabouço constitucional acerca dos direitos da personalidade. E agora o Código Civil de 2002 também cuida dos direitos da personalidade em um capítulo próprio. Já lembro que o Código Civil menciona sobre os direitos da personalidade não é muita coisa. Ele traz lá em poucos artigos uma pequenina disciplina para os direitos da personalidade. Poderia ter falado mais? Poderia, sem dúvida. Mas ele já representa um grande avanço em relação ao que tínhamos, em relação ao Código Civil de 1916, que nada dizia sobre os direitos da personalidade. Muito bem. Para começarmos o estudo dos direitos da personalidade, é importante que a gente se lembre das características que vão delimitar justa e perfeitamente ali os direitos da personalidade. A primeira característica que eu lembro a vocês é que nós podemos dizer que os direitos da personalidade, eles são absolutos. Os direitos da personalidade, eles são absolutos. O que significa dizer que os direitos da personalidade são absolutos? Significa dizer que o titular de um direito da personalidade poderá opor esse seu direito contra toda e qualquer pessoa. Eu diria, erga omnes, aquela expressão latina, erga omnes, que significa contra todos. Então percebam que o titular de um direito da personalidade poderá opor esse seu direito contra todos, contra toda e qualquer pessoa. Percebam, eu posso exigir que respeitem a minha honra, a minha imagem, a minha privacidade, não apenas A, B e C, mas toda a sociedade deverá respeitar aí a minha imagem, a minha intimidade, a minha privacidade.
Os direitos da personalidade, eles vão apresentar uma estrutura diversa dos direitos obrigacionais, porque quando a gente fala em direito obrigacional, os direitos obrigacionais, eles são relativos. E o que significa isso? É que os direitos obrigacionais, nos direitos obrigacionais, o que a gente encontra? A gente encontra a seguinte estrutura: credor de um lado e devedor do outro. Vejam bem que na estrutura do direito obrigacional, nós temos um credor que somente pode cobrar a prestação do seu devedor. Vejam bem que os direitos obrigacionais são relativos, porque o credor só pode exigir a prestação do seu devedor. Ao revés, os direitos da personalidade são absolutos, na medida em que você, titular de um direito da personalidade, pode opor esse seu direito contra toda e qualquer pessoa. Muito bem, a segunda característica dos direitos da personalidade, que aqui lembramos, é que os direitos da personalidade são ilimitados. O que significa isso? Significa dizer que os direitos da personalidade, eles não se circunscrevem a um rol taxativo, a uma limitação apresentada pela lei. Por isso, dizemos que os direitos da personalidade são ilimitados. A terceira característica dos direitos da personalidade é lembrar que os direitos da personalidade são extrapatrimoniais. E o que significa isso? Significa dizer, a própria denominação já fala tudo, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais, significa que os direitos da personalidade não se circunscrevem à esfera patrimonial. Os direitos da personalidade vão para bem além do seu patrimônio. Daí, a gente diz que os direitos da personalidade são extrapatrimoniais. Como quarta característica dos direitos da personalidade, podemos lembrar até mesmo do corolário lógico da extrapatrimonialidade mencionada agora há pouco. É exatamente a impenhorabilidade dos direitos da personalidade. Nós podemos apontar como quarta característica dos direitos da personalidade que eles são impenhoráveis. O que significa isso? Significa dizer que os direitos da personalidade, eles não são passíveis, não estão sujeitos a nenhum tipo de constrição judicial. Percebam bem, imaginem que eu seja devedora e num belo dia um oficial de justiça chega à porta da minha casa. Esse oficial de justiça, ele pode penhorar o meu carro, as minhas joias, uma obra de arte que eu tenha na parede, mas a minha honra, a minha privacidade, não. Por quê? Porque isso tudo representa direito da personalidade. E os direitos da personalidade não podem ser submetidos a nenhum tipo de constrição judicial. É dizer que eles são impenhoráveis. Mais uma característica que aqui lembramos sobre os direitos da personalidade é que os direitos da personalidade são vitalícios. Lembro a vocês que os direitos da personalidade são vitalícios exatamente porque quando você vier a falecer, você não vai transmitir os seus direitos da personalidade aos seus sucessores. Quando a gente diz que os direitos da personalidade são vitalícios, eu quero lembrar a vocês que os direitos da personalidade são intransmissíveis. Intransmissíveis. Eles não se transferem com a herança. Por isso se diz que os direitos da personalidade são vitalícios. Lembramos ainda de mais uma característica para apresentar os exatos contornos dos direitos da personalidade, que é lembrar exatamente de que os direitos da personalidade são imprescritíveis, como dizem alguns doutrinadores. Eu particularmente prefiro utilizar a terminologia são perpétuos. Por quê? Os direitos da personalidade são imprescritíveis ou são perpétuos na medida em que não há um prazo para você exercitar os seus direitos da personalidade. Vejam bem, pergunto a vocês, a minha honra, será que eu só posso exercitá-la pelos próximos 5 anos? A minha intimidade pelos próximos 10 anos? Não faria sentido haver um prazo para o exercício dos seus direitos da personalidade. Por isso se diz que os direitos da personalidade são imprescritíveis, são perpétuos. Cuidado para não confundir este ponto. Imagine que você tenha sofrido uma violação a um direito da personalidade seu. Neste caso, você vai reclamar a proteção que é destinada aos seus direitos da personalidade. E você pode manejar aí, uma ação reparatória em que você quer ser reparado por aquele dano moral sofrido. Pergunto, para manejar essa ação existirá um prazo?
Claro que sim. Veja bem, para reclamar a indenização, digo melhor, a reparação por essa violação aos seus direitos da personalidade, existe prazo prescricional sim. Porém, para exercitar um direito da personalidade, evidentemente, não haverá prazo para tanto. Muito bem. Por fim, uma última característica que eu lembro aos meus amigos acerca dos direitos da personalidade é lembrar que os direitos da personalidade, eles são indisponíveis. O que significa isso? Significa dizer que você não pode dispor de um direito da personalidade seu. Você não pode abrir mão, não pode renunciar a um direito da personalidade seu. A essa altura, o seu espírito pode ter sido invadido da seguinte dúvida: qual seria? Professora, mas e quando a gente assiste aqueles programas estilo Big Brother? O que está havendo ali? Será que aquelas pessoas não estão dispondo dos seus direitos da personalidade? Meus amigos, percebam, quando eu digo que os direitos da personalidade são indisponíveis, eu quero lembrar a vocês que essa significa a regra. Por quê? Porque excepcionalmente poderá haver disposição dos direitos da personalidade de uma pessoa. Se não, vejamos alguns exemplos. Exemplo número 1, quando uma pessoa se deixa filmar. Quando uma pessoa se deixa filmar, o que ela está fazendo é cedendo temporariamente o exercício daquele seu direito de imagem. Percebam bem que, neste caso, estamos afastando aí a indisponibilidade dos direitos da personalidade. Um segundo exemplo, eu ainda lembro aos meus amigos. Imagine lá que você está dirigindo o seu carro e você é parado em uma blitz. E o guarda, o que ele fala com você? Ele te pede o documento de identidade. O que você faz? Você apresenta ao guarda o documento de identidade. Embora tenha aquela foto que você deteste, aquela foto 3x4, não é mesmo? Mas te pergunto, você é obrigado a mostrar aquilo ali? Sim. E você pode reclamar falando que está expondo a sua imagem indevidamente? Não, você não vai poder reclamar. Porque por interesse social, você deve exibir aquela fotografia. Percebam um terceiro exemplo que ainda lembro, que é o quê? A doação de órgãos. Mas, Mônica, o que tem a ver a doação de órgãos? Não, a doação de órgãos, eu lembro a vocês, que tem a ver na seguinte medida. Nós conhecemos um direito da personalidade que se chama integridade física. E você não pode dispor da sua integridade física. Mas pergunta, o que acontece quando você doa órgãos? Você está dispondo da sua integridade física. Então percebam bem que, em regra, você não pode dispor de um direito da personalidade. Mas, excepcionalmente, poderá haver disposição? Sim. Parece-me que alguém tem alguma pergunta? Professor, existe algum limite para a disposição voluntária dos direitos da personalidade? Muito bem. A minha amiga Adcássia, ela indaga se existe algum limite para essa disposição voluntária dos direitos da personalidade de uma pessoa. Adcássia, posso dizer a você o seguinte: devem existir limites. Com certeza devem existir limites. Porque veja bem que, em regra, você não pode dispor. Mas quando você dispõe, até onde você pode ir? Eu me socorro nesse momento do princípio da dignidade da pessoa humana para responder essa pergunta. Por quê? Porque o limite está exatamente aí. Você pode dispor de um direito da personalidade seu, desde que você não atinja a sua dignidade. Daí, muitos doutrinadores propugnam por serem desnecessários e até mesmo impróprios esses programas que são exibidos, como, por exemplo, o próprio Big Brother. Por quê? Porque essas pessoas, elas se deixam filmar ali numa condição de intimidade tal, ou então essas pessoas se submetem a provas terríveis para obter algo, para ganhar uma quantia em dinheiro, para ganhar um carro, e muitas vezes aquilo ali pode estar ferindo a dignidade daquela pessoa. E daí que, se temos como vetor o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente não pode aceitar esse tipo de disposição que extrapole a este limite. Muito bem. Inclusive, lembro aos meus amigos que existem 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal afetos ao tema. São os enunciados, vale a pena anotar, são os enunciados número 4 do CJF, enunciados número 4 do CJF, e o enunciado de número 139.
enunciado 4 e enunciado 139 aí do CJF. Muito bem, apresentei a vocês inicialmente as características dos direitos da personalidade. Apresentamos aqui várias características. Porém, quando a gente se socorre do Código Civil, lá no artigo 11, que é o primeiro artigo que cuida dos direitos da personalidade, esse artigo 11, ele é extremamente econômico, eu diria que até mesmo miserável, para mencionar aí as características dos direitos da personalidade. Por quê? Porque esse artigo 11, ele simplesmente chega mencionando que os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Percebam que este artigo 11 do Código Civil se lembra da intransmissibilidade, que já havíamos mencionado, que é o quê? Exatamente a característica de os direitos da personalidade serem considerados vitalícios, ou seja, eles são intransmissíveis, e irrenunciáveis, que é exatamente a característica da indisponibilidade que ronda aí os direitos da personalidade. Mas lembrando que essa indisponibilidade pode comportar exceções, como havíamos mencionado anteriormente. Muito bem. Enfrentadas as características dos direitos da personalidade, se nós formos seguir no estudo dos direitos da personalidade no Código Civil de 2002, nós vamos encontrar o artigo 12. E o artigo 12, ele traz aquilo que os doutrinadores chamam de cláusula geral de tutela à personalidade humana. Repito, o artigo 12 do Código Civil apresenta para a gente a chamada cláusula geral de tutela à personalidade humana. Parece-me que a minha amiga Carolina tem uma indagação. Diga lá, Carol. Eu tenho, Mônica. É porque depois do advento do Código Civil de 2002, ouve-se falar que ele está repleto dessas cláusulas gerais. O que vem a ser as cláusulas gerais? Muito bem. Meus amigos, eu acabei de mencionar que existe uma cláusula geral de tutela à personalidade humana no artigo 12 do Código Civil. E a nossa colega Carolina pergunta, o Código Civil, já ouvi falar muito sobre isso, ele está repleto de cláusulas gerais. Sim, a cláusula geral, nós podemos dizer que ela se configura como sendo uma maneira intencionalmente vaga e imprecisa de legislar. Daí, Carolina, o Código Civil de 2002, de fato, quando ele entrou em vigor em janeiro de 2003, ele foi muito festejado. Exatamente por quê? Porque ele se apresenta cheio de cláusulas gerais. Geralmente, a cláusula geral estará no primeiro artigo de cada livro. Nós sabemos que o Código Civil é dividido por segmentos e nós vamos encontrar lá, cada segmento a gente chama de livro, geralmente o primeiro artigo de cada um desses segmentos traz lá uma cláusula geral. Como assim? O que seria a cláusula geral? É essa maneira imprecisa de legislar. Se nós formos ao mundo do direito de família, se a gente pegar lá o artigo 1511, por exemplo, nós vamos encontrar uma cláusula geral no mundo do direito de família. Quando o artigo 1511 nos informa que casamento é comunhão plena de vida. Pergunto, há algo mais abstrato, mais vago do que essa informação? Por que o legislador fez isso? Não foi à toa. Por que o legislador trouxe cláusulas gerais para dentro do Código Civil? Essa maneira intencionalmente vaga de legislar, ela é muito útil, sabe por quê, pessoal? Porque o Código Civil de 2002, ele não vai envelhecer tão rápido como envelheceu o Código Civil de 1916. Quando a gente está diante de conceitos bem fechados, peremptórios, a possibilidade de envelhecimento daquela lei é muito grande. E daí o recurso da cláusula geral. Então, veja bem, um juiz, no caso concreto, diante daquele casal que discute ali o casamento, aquele juiz, no caso concreto vai verificar o que é comunhão plena de vida para essa pessoa, o que é comunhão plena de vida para outra. Afinal de contas, o que é comunhão plena de comunhão plena de vida para um pode não ser comunhão plena de vida para o outro. Então, o juiz terá uma maior liberdade naquele caso concreto. Sem nos esquecermos, é claro, que o juiz ele está limitado, sim, ele está limitado aos direitos e garantias fundamentais, ele não está de todo livre, mas percebam bem que ele tem ali uma liberdade para poder aplicar o melhor direito. Então, um exemplo de cláusula geral eu mencionei no mundo do direito de família. Outros exemplos de cláusulas gerais, a gente pode lembrar, por exemplo, no mundo dos direitos reais, quando se fala em propriedade. E o 1228, parágrafo 1º, nos informa que a propriedade deverá atender à função social. O que é isso? Isso é uma cláusula geral. Parágrafo 1º do 1228 do Código Civil.
Outro exemplo de cláusula geral, a gente encontra lá no mundo dos contratos. Na teoria geral dos contratos, o artigo 421 do Código Civil, o artigo 421, ele nos informa que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social dos contratos. O que é isso? Isso é mais uma função social. E se voltarmos ao mundo dos direitos da personalidade, objeto de estudo no nosso encontro de hoje, nós vamos encontrar aí também uma cláusula geral para o mundo dos direitos da personalidade, neste artigo 12 do Código Civil, que analisamos agora. Quando a gente atenta para esse artigo 12, ele vai trazer toda uma proteção aos seus direitos da personalidade. Como assim? É que ele diz que, caso você tenha sofrido uma lesão a um direito da personalidade seu, você pode reclamar ou manejar uma tutela repressiva, uma tutela para reprimir aquele mal que já te aconteceu, aquela lesão que já aconteceu. E esse artigo 12 ainda fala mais. Ainda que você não tenha sofrido a lesão, mas você está sofrendo o quê? Uma ameaça de lesão. Você merece proteção? Claro que sim. O artigo 12, ele traz a possibilidade de você manejar, neste caso, uma tutela preventiva, uma tutela para prevenir que aquele ilícito venha a acontecer. Então, percebam bem, se você sofreu uma lesão a um direito da personalidade seu, você vai manejar uma tutela repressiva, para reprimir aquele mal que lhe aconteceu. Se o que há é tão somente uma ameaça, você irá manejar uma tutela preventiva. Daí que, não fugindo do norte apresentado pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o inciso 35 já falava pra gente: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Muito bem, conferido isso aí, pessoal, analisando aí esse artigo 12, superada a sua análise, que mais que a gente tem no Código Civil sobre os direitos da personalidade? Nós vamos ter ainda do artigo 13 até o artigo de número 21. Então, do 13 ao 21. E o que será que o legislador faz nesses artigos, do 13 ao 21? Conto para vocês. Nesses artigos, o legislador, ele elege, ele escolhe alguns direitos da personalidade, que ele entendeu mais importante, e coloca uma pequenina disciplina para esses direitos da personalidade. Então, se a gente for mapear os direitos da personalidade naqueles artigos 13 ao 21, nós podemos mapear os direitos da personalidade da seguinte maneira. No 13, 14 e 15, repito, artigos 13, 14 e 15, está lá a proteção destinada à sua integridade física, esse direito da personalidade chamado de integridade física. Do 16 ao 19, você vai encontrar a disciplina própria do nome, que também é mais um direito da personalidade. Inclusive, já estudamos o nome no nosso segundo encontro neste curso aí, cujo título é As Pessoas no Código Civil de 2002. Então, 16 ao 19, versa lá sobre o nome. Depois a gente alcança o artigo de número 20, e o artigo de número 20 chega protegendo a sua honra, a sua imagem. Então, o artigo de número 20 protege a sua honra e a sua imagem. Por fim, o Código Civil termina a menção aí aos direitos da personalidade com o artigo 21, trazendo lá a proteção à sua vida privada, à sua privacidade. Mas uma primeira indagação que pode surgir ao mapear esses artigos do Código Civil, do 13 ao 21, a dúvida que fica é: mas e se por acaso eu sofri uma ofensa a um direito da personalidade que não está mencionado no Código Civil? Será que eu tenho proteção? Claro que sim, meus amigos. O que nós havíamos falado anteriormente foi: existe uma cláusula geral de tutela à personalidade da pessoa. E que mais? Existe ainda toda uma proteção constitucional. Então percebo bem que ainda que aquele direito da personalidade não esteja ali no Código Civil, você merece proteção. E daí que o que há é que eu corroboro aquela ideia de que os direitos da personalidade, eles são ilimitados. Não é possível elencar num rol taxativo quais são os direitos da personalidade. Muito bem, conferido isso, podemos começar a análise do primeiro direito da personalidade que o Código Civil faz. Artigos 13 ao 15. O legislador, nestes artigos, como eu havia dito, ele cuida da sua integridade física. E ao cuidar da sua integridade física, ele já começa lá no artigo 13. Artigo 13 do Código Civil. Vamos acompanhar? O artigo 13 nos informa que, salvo
por exigência médica. Percebam? Salvo por exigência médica. É defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar aos bons costumes. Essa é a redação do artigo 13. Colocando esse artigo 13 em poucas palavras, posso dizer que o artigo 13 está dizendo para você, meu amigo, você não pode dispor da sua integridade física. Imagine bem, você tem duas orelhas, entende que uma não está sendo útil, você vai arrancá-la? Claro que não. Como senhor absoluto da sua vida, você vai arrancar aquela orelha? Não pode. E uma vez uma aluna, em um curso preparatório, já havia me contado que um tio dela sentiu uma dor pavorosa no braço e num dia desses de dor terrível, ele acordou, levantou da cama e falou, eu prefiro arrancar meu braço do que viver com um braço que só me traga dor. Aquelas dores que não tem cura, não tem explicação, então ele se socorreu ali de um médico e pediu para o médico amputar o braço. Eu pergunto, o médico arrancou o braço dele? Claro que não. Porque o artigo 13 fala, é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição aí da sua integridade física ou contrariar aos bons costumes. Muito bem. Mas já percebam, meus amigos, que esse artigo 13, ele começa com uma informação muito importante. Porque ele começa dizendo, salvo por exigência médica, é defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. Quando este artigo 13 começa com esse salvo, com essa ressalva, ele está abrindo aí uma exceção. Perceba que o artigo 13 está falando, você não pode dispor do seu próprio corpo, mas, por exigência médica, poderá haver essa disposição. Percebam? Exigência médica. É o médico dizer, temos que arrancar a perna desse sujeito, senão ele vai morrer aqui agora. Muito bem, neste caso pode haver a disposição da integridade física? Pode haver a disposição da integridade física. E nesse momento, pessoal, analisar o artigo 13, que surge a questão polêmica do transexual. Porque, primeiro, quem é o transexual? Transexual é aquela pessoa que necessita, que precisa de uma cirurgia de transgenitalização. O que é essa cirurgia de transgenitalização? Essa pessoa quer mudar o seu sexo. E conferindo esse artigo 13 é que surge o seguinte problema. Será que uma pessoa que é transexual, será que essa pessoa, ela pode se submeter a uma cirurgia de transgenitalização? Essa é a questão. Bom, primeiro, nós não podemos confundir a figura do transexual com a pessoa do homossexual. E essa é uma confusão muito comum. Percebam bem, quem é o homossexual? O homossexual é aquela pessoa que apresenta, ela se sente atraída por pessoa do mesmo sexo que ela. Eis a homossexualidade. A homossexualidade é tida como um comportamento. Vejam bem, homossexualidade não é considerada mais doença pelo Catálogo Internacional de Doenças, pelo CID. Então percebam bem que a homossexualidade representa tão somente um comportamento. Aquela pessoa que é homossexual, ela consegue viver perfeitamente daquela maneira. De outro lado, nós vamos encontrar o chamado transexualismo. O transexual é aquela pessoa que, além de sentir atração física por pessoa que é do mesmo sexo que ela sente uma necessidade imensa de ter outro corpo. Por quê? Porque ela não tolera aquele corpo que ela apresenta. Então, veja bem, uma pessoa que é transexual, um homem, por exemplo, que é transexual, ele se socorre de alguns recursos, desde se maquiar até a ingestão de hormônios, recursos mais drásticos, como a ingestão de hormônios. Então, percebam bem que o transexual, o transexualismo, é tido como uma síndrome. E exatamente porque é tido como uma síndrome, a gente indaga. Essa pessoa que é transexual, ela não poderia se submeter a uma cirurgia de transgenitalização, tentando adequar o seu sexo psicológico ao seu sexo anatômico? Essa pessoa não poderia se submeter a esse tipo de cirurgia? O artigo 13 do Código Civil, se formos aplicar aí uma interpretação literal do artigo 13, o artigo 13 impede essa cirurgia. Porque o artigo 13 diz assim, salvo por exigência médica. É vedado, é proibido, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. Então, por uma interpretação literal desse artigo 13, o transexual não poderia se submeter a esse tipo de cirurgia. Porém, o mais importante,
Meus amigos, a sociedade foi desenvolvendo, o ordenamento, os pensadores foram se desenvolvendo. E aí o que acontece é que começaram a surgir elucubrações interessantíssimas da doutrina que mudaram totalmente o rumo da história. Como assim? É que os doutrinadores começaram a indagar. Aquela moça ou aquele rapaz, eles estão se sentindo o quê? Aquela moça está se sentindo mais gordinha. O que que ela faz? Ela vai até uma clínica de cirurgia plástica e se submete àquela cirurgia. Ela dá satisfação para alguém? Ela pede autorização para alguém? Não. Aquele sujeito tem um nariz, ele não gosta do nariz que ele tem, o que que ele faz? Ele se socorre de uma clínica de cirurgia plástica e faz aquela cirurgia plástica. Ele pediu autorização para alguém? Ele deu satisfação para alguém? Não. Pergunto a vocês, por que que essas pessoas se submetem a esse tipo de cirurgia? Sem dúvida que essas pessoas se submetem a esse tipo de cirurgia para obter o quê? Uma satisfação, um bem-estar psicológico. Elas entendem que elas vão se sentir melhores daquele jeito. Elas vão ser mais felizes com aquela alteração. Levando a questão para o mundo do transexual. Ora, será que o transexual não teria também direito, esse direito natural à felicidade que todas as pessoas possuem? Bom, daí o que eu conto para vocês é que o sentido apresentado pela doutrina, foi afastada aí a interpretação literal do artigo 13, e foi aprovado um enunciado número 6 do CJF, enunciado número 6, aprovado lá na primeira jornada de direito civil, enunciado número 6. E esse enunciado número 6, ao interpretar o artigo 13, ele traz uma informação bastante interessante. Vamos lembrar primeiro do artigo 13 para depois a gente mencionar aqui o enunciado. O artigo 13, lembrando aqui comigo, ele fala o seguinte: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo. O enunciado número 6 chega falando assim: pela expressão exigência médica contida no artigo 13, essa expressão deve ser interpretada tanto para bem-estar físico quanto para bem-estar psíquico. Então, olha só, quando o artigo 13 menciona salvo por exigência médica é proibido o ato de disposição do próprio corpo, o enunciado número 6 fala o seguinte: meus amigos, quando vocês lerem lá salvo por exigência médica, coloque aí, pense também, não é só para bem-estar físico, mas também para bem-estar psíquico. E daí que com esse enunciado número 6, voltamos à indagação inicial. O transexual pode se submeter à cirurgia de transgenitalização? Não há problemas, perfeitamente, ele pode sim. Mas lembro a vocês que a coisa acontecerá não é de um dia para o outro. Imagina aquele sujeito que levanta da cama: hoje eu quero mudar de sexo. Não, não é assim que vai acontecer, não. Esse sujeito que pretende essa alteração, ele será acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo uma equipe multidisciplinar, vai ter lá psicólogo, psiquiatra, médico endocrinologista. Percebam que cirurgião, várias pessoas irão acompanhar esse sujeito que pretende essa alteração de sexo durante 2 anos. Isso está presente numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, observem bem, acompanhadas aí as exigências da resolução do Conselho Federal de Medicina, e concluídos os 2 anos e verificado que essa pessoa de fato ela padece daquele problema, daquela síndrome que se chama transexualismo, essa pessoa pode se submeter à cirurgia de transgenitalização? Pode, perfeitamente. Agora, o problema que essa pessoa enfrenta no nosso ordenamento jurídico, vamos tentar dizer enfrentava, porque vamos tentar superar esse problema aqui. O problema que essa pessoa enfrentava é que ela se submetia à cirurgia de transgenitalização, porém, ela continuava a apresentar aquele nome, aquele prenome do sexo primitivo que ela apresentava. Então, por exemplo, um homem se submeteu a uma cirurgia de transgenitalização, porém, quando pediam a ele documento de identidade para fazer uma matrícula, para fazer uma inscrição, ele estava lá um prenome masculino. E mais, os documentos dele apresentavam um designativo sexual masculino. Essa pessoa, veja bem, ela mudou o seu corpo, mas ela continua a sofrer constrangimentos, ela continua. E daí que o que acontecia no nosso ordenamento? A pessoa se submetia à cirurgia de transgenitalização, mas acabava que ela não conseguia modificar o seu prenome e nem o designativo sexual lá no registro. O que nós podemos dizer é que hoje essa ideia deve ser superada. Ora, vamos fazer a coisa de uma maneira completa. Se a pessoa conseguiu a transgenitalização, aconteceu a cirurgia de transgenitalização, que haja, portanto, a mudança do prenome, a mudança do designativo sexual dessa pessoa. Daí que
foi aprovado mais um enunciado, é o enunciado 276 do CJF, que admite a cirurgia de transgenitalização bem claramente e impõe a alteração do prenome e do designativo sexual daquela pessoa. Então percebam bem que com este enunciado 276, se houve a modificação do sexo, que haja modificação do prenome e do designativo sexual. Mas vamos para o Superior Tribunal de Justiça. Como que o STJ tem se manifestado acerca deste tema? Nós vamos encontrar aí em dois informativos relativamente recentes do STJ. Um primeiro informativo, me acompanhem meus amigos, é o informativo de número 411. Esse informativo de número 411, ele vai apresentar, STJ, ele irá apresentar lá o recurso especial, o RESP, de número 1.008.398 de São Paulo. Então, é o informativo 411 do STJ que apresenta o recurso especial de número 1.008.398 de São Paulo. Neste informativo vocês vão encontrar esse julgado, e esse julgado é muito interessante porque ele diz respeito exatamente a isso tudo que a gente está falando aqui. E olha como é que o STJ tem se manifestado acerca do tema, pessoal. Vou ler um pequenino trecho e me acompanhem, por gentileza, olha aqui. O recorrente autor, na inicial, pretende alterar o assento do seu registro de nascimento civil para mudar o seu prenome, bem como modificar o designativo de seu sexo, atualmente constante como masculino, para feminino, aduzindo como causa de pedir o fato de ser transexual, tendo realizado cirurgia de transgenitalização. Acrescenta que a aparência de mulher, por contrastar com o nome e o registro de homem, causa-lhe diversos transtornos e dissabores sociais, além de abalos emocionais e existenciais. Assim, a turma entendeu que, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual, nos termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração do sexo indicado no registro civil, a fim de que os assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira função, qual seja a de dar publicidade aos fatos relevantes da vida social do indivíduo, deve ser alterado o seu assento de nascimento, para que nele conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente reconhecido. Percebam que esse julgado já muda o sentido que existia anteriormente aí no nosso ordenamento acerca do transexual. Nós vamos ter aí no informativo ainda mais recente, que é o informativo de número 415, também do STJ. Informativo 415 do STJ, vocês vão encontrar lá o recurso especial, RESP, de número 737.993, de Minas Gerais. Repito, informativo 415 do STJ, é o recurso especial 737.993 de Minas Gerais, julgado em 10 de novembro de 2009. Julgamento aí em 10 de novembro de 2009. Este segundo julgado, que aqui mencionei, caminha pelo mesmo sentido aí apresentado no julgado do informativo 411. Muito bem, meus amigos, conferido isso aí, fechamos essa questão do transexual. Voltemos à análise do artigo 13. O artigo 13 ele está dizendo que, salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. Vimos a ressalva, a exigência médica, atentamos para o caso do transexual, mas aqui eu quero lembrar com os meus amigos de uma outra exceção, em que pode haver disposição do próprio corpo, que não está mencionado no caput do artigo 13, mas está adiante no Código Civil. Que outra exceção que é essa? A possibilidade de doação de órgãos. Os meus amigos sabem muito bem que uma pessoa pode doar órgãos, e no que ela doa órgãos, o que ela está fazendo? Ela está dispondo da sua integridade física. Isso é permitido? Isso é autorizado? Claro que sim. Quando lembramos da doação de órgãos, temos que nos lembrar que existem duas manifestações de doação de órgãos. A doação de órgãos, ela poderá acontecer, primeiro, por ato inter vivos. E segundo, causa mortis. O que é a doação por ato inter vivos? É aquela doação em que a pessoa doa os seus órgãos com ele ainda vivo. Olha, eu estou vivo e pretendo doar os meus órgãos. Posso?
Pode, perfeitamente. Esse tipo de doação é admitido no nosso ordenamento. A essa altura você pode indagar, mas Mônica, se essa pessoa doa lá o seu coração, ela morre. Sim, se doar o seu coração, ela morre. Mas pera lá, claro que devem existir limitações para a doação por ato intervivos. Daí que essas limitações estão presentes na Lei 9434 de 97. Que lei que é essa? É a Lei de Doação de Órgãos. Lei 9434 de 97. Essa lei dizer que, por ato intervivo, só para matar a curiosidade de vocês, por ato intervivos você pode doar órgãos, sim. Mas você pode doar órgãos, por exemplo, órgãos dúplices. Você pode doar tecidos renováveis, nada que comprometa a sua vida. Então percebam que esta lei trará a limitação. Essa doação por ato intervivos, ela é lembrada no Código Civil, no artigo 13, parágrafo único. Artigo 13, parágrafo único. De outro lado, existe a chamada doação causa-mortes. O que é a doação causa-mortes? É aquela situação, naquela situação em que a pessoa ela quer doar seus órgãos, mas para depois da sua morte. Pode? Claro que sim. É o artigo 14 do Código Civil. Esse artigo 14 traz a doação causa-mortes, mas já lembrando que a doação causa-mortes também é orientada por aquela mesma lei que eu já havia mencionado, a Lei 9434 de 97, a lei que cuida dos transplantes de órgãos. Esse artigo 14, quando traz a doação causa-mortes, esse artigo 14 chega falando assim, é válida, percebam bem, é válida, com objetivo científico ou altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte de uma pessoa. Percebam que este artigo 14, ele está trazendo a possibilidade de doação de órgãos causa-mortes. Mas percebam que este artigo 14 está trazendo dois motivos. Um desses dois motivos você tem que ter. Um desses dois objetivos você tem em mente quando você pretende doar seus órgãos. Quais são eles? Ou um objetivo científico. Como assim objetivo científico? Não, eu quero doar órgãos para que uma faculdade de medicina pesquise a cura de doenças. Muito bem, você pode fazer isso. É um objetivo científico. Mas você pode ter um objetivo altruístico. E quando você tem um objetivo altruístico, você está fazendo aquilo ali por caridade, para salvar vidas. Então percebam bem, você pode doar órgãos para depois da sua morte, mas você tem que ter objetivo científico ou altruístico. Muito bem, vale lembrar ainda, o nosso ordenamento não admite a disposição onerosa dos órgãos. Tanto é que a própria Constituição Federal, no artigo 199, parágrafo 4º, 199, parágrafo 4º, nos informa que é nula a venda de órgãos. Então, por isso que o artigo 14 fala, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da sua morte. Muito bem. Conferidos esses dois artigos, o 13 e o 14, já alcançamos um último artigo no Código Civil, que é o artigo de número 15. Esse artigo de número 15, nós vamos conferi-lo aqui juntos, e esse artigo de número 15, ele apresenta aí remansos de inocência, mas ele é extremamente polêmico. Esse artigo 15, ele chega com a seguinte redação: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O que esse artigo 15 está trazendo para a gente? Este artigo 15, por uma interpretação inicial, a gente pode dizer o seguinte: puxa, esse artigo 15 está querendo nos mostrar que, embora o sujeito seja um paciente, a pessoa natural, esteja ali numa condição de paciente, essa pessoa não perdeu a sua autonomia privada. Então, se ela não perdeu a sua autonomia privada, ela pode se manifestar acerca de um tratamento que irá incidir ali sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Muito bem. Só que o que acontece é o seguinte: esse artigo 15 trouxe essa interpretação inicial, só que com ele vieram inúmeros problemas. Um problema eu quero lembrar aqui aos meus amigos. Imagine aquele sujeito que professa a seguinte religião: ele é testemunha de Jeová. Ele é testemunha de Jeová. E esse sujeito se envolve num acidente de carro e vai ser socorrido, vai para um hospital. E lá no hospital o médico vira para ele ou para a família dele e fala: vamos ter que submeter essa pessoa a uma transfusão de sangue, porque se assim não fizermos, essa pessoa pode vir ao óbito aqui agora. E aí o que acontece? A família recusa ou
o próprio paciente se recusa a se submeter àquela cirurgia de transfusão de sangue. Percebam que estamos diante de um problema. Se formos aplicar o artigo 15, literalmente, essa pessoa ela pode se recusar e tudo bem. Mas o problema é que no que ela se recusa, ela vem ao óbito e pode acontecer de a família dela ser a primeira a ajuizar uma ação contra o hospital, contra o médico, alegando que o médico foi negligente. Então percebam bem que estamos diante de uma intrincada questão. E essa questão muito problemática, na verdade, ela extrapola os limites do direito civil. É que ela alcança o direito constitucional. Por que ela alcança o direito constitucional? Porque aqui nós estamos diante do seguinte problema, aquilo que a gente chama de colisão de direitos fundamentais. Colisão de direitos fundamentais. Por quê? Percebam que de um lado nós temos um direito fundamental que é a vida. De outro lado, nós vamos encontrar um outro direito fundamental que é a liberdade religiosa daquela pessoa, a liberdade que ela tem de escolher a religião que ela quer seguir. Então percebam o problema que estamos diante dele. Uma situação, aquilo que os constitucionalistas chamam de colisão de direitos fundamentais. Vida, neste exemplo, vida versus liberdade religiosa. E aí, inexoravelmente, a gente se pergunta, qual desses direitos fundamentais deverá prevalecer? Será que um é mais importante do que o outro? Meus amigos, existem muitas informações, muitas teorias acerca deste tema. Vou contar aqui para vocês, é o que o nosso tempo nos permite, eu vou contar aqui para vocês a manifestação do STF. Vejam bem, estou mostrando a manifestação do STF acerca dessa problemática. Bom, o que há é que nós estamos no Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito não há nada mais anacrônico, não há nada mais retrógrado do que você dizer que um direito é mais importante do que o outro. Não existe direito absoluto. Daí existe aquilo que a gente chama de relativização dos direitos. Percebam bem? No Estado Democrático de Direito você não pode dizer, mas esse direito é mais bonito, é mais importante do que esse outro. Para você, na sua cabecinha pode ser, mas na cabeça do outro, a outra pessoa pode não concordar com isso. Então percebam bem que, então, como solucionar esse problema? O STF atualmente tem aplicado a chamada técnica da ponderação. Como assim? Já que nenhum direito é absoluto, vamos pegar aqueles direitos e vamos ponderar, naquele caso concreto, qual seria o direito mais relevante. Está aí a técnica da ponderação. Essa teoria, quem criou essa teoria foi o Robert Alexy. É essa teoria que é aplicada atualmente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos encontrar ainda um enunciado aprovado no Conselho, em uma das jornadas de Direito Civil, é o enunciado de número 274 do CJF, enunciado 274 do Conselho da Justiça Federal. E esse enunciado, ele traz a seguinte redação, que agora eu confiro com os meus amigos. Esse enunciado diz: os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana contida no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação. Então percebam que essa técnica da ponderação a gente vai encontrar nos julgados do STF e também a gente encontra aí manifestação doutrinária no enunciado de número 274 do CJF. Com isso, a gente fechou aí a análise dos artigos 13, 14 e 15 que versaram sobre a integridade física da pessoa. Mas vamos lembrar ainda, seguindo na análise dos direitos da personalidade mencionados no Código Civil, do 16 ao 19. O que o Código Civil traz nos artigos 16 ao 19? Um tema que nós já cuidamos na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro, que é o nome civil. Vimos que o nome civil designa a pessoa, individualizando-a na sociedade e indicando a sua procedência familiar.
Vimos ainda que o artigo 16 do Código Civil, ele chega trazendo bem claramente que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendidos um prenome, mais um sobrenome. Mencionamos em aulas passadas aí que esses são os elementos essenciais do nome. Muito bem, ultrapassada a disciplina do nome civil, nós alcançamos neste momento o artigo 20. E o artigo 20 do Código Civil traz para a gente a proteção, a honra e a imagem da pessoa. Faço questão de ler com os meus amigos a redação do artigo 20. O artigo 20 do Código Civil, ele chega nos informando que, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Percebam que este artigo 20, ele traz claramente uma ampla proteção que incide sobre o direito da personalidade da pessoa, qual seja imagem, honra da pessoa. Mas aqui, o que acontece? Imagine aquela moça que se expôs naquela praia e foi filmada. E aquela imagem foi para diversos meios de comunicação, está publicada naquela revista, e essa moça ajuiza uma ação com base nesse artigo 20, tentando colocar fim a essa exposição. Ela entende que um direito da personalidade dela foi violado. O que acontece é o seguinte: de outro lado, chega lá a revista, e a revista alega o seguinte: mas espera lá, onde é que fica a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de comunicação? Percebam bem, meus amigos, que mais uma vez, com esse artigo 20 em mente, estamos diante de mais um intrincado caso de colisão de direitos fundamentais. Porque nesse caso vamos encontrar a imagem, que é um direito da personalidade, presente no artigo 5º, versus o quê? Versus o direito à liberdade de informação, à liberdade de imprensa, também prevista no artigo 5º, incisos 4 e 9. Artigo 5º, incisos 4 e 9. Neste caso, mais uma vez, o STF, e a manifestação doutrinária nesse sentido, deverá haver a aplicação da técnica da ponderação. A propósito, temos um enunciado a corroborar essa ideia, que é o enunciado de número 279 do CJF. O enunciado 279 do CJF traz novamente a aplicação da técnica da ponderação. Mas aqui lembro de um ingrediente a mais sobre essa questão. Aqui, o juiz do caso concreto vai verificar quem é especificamente a pessoa que reclama aquela ofensa. Vai verificar a veracidade dos fatos, vai verificar quem é essa pessoa que reclama essa exposição para poder julgá-lo. E, por fim, terminando a análise dos direitos da personalidade no Código Civil, vamos encontrar o artigo 21, que cuida lá da sua privacidade. Esse artigo 21 não apresenta mistério nenhum, uma vez que ele diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim da nossa exposição. Vamos lá para mais um resumo. Nessa aula de hoje nós estudamos os direitos da personalidade, conceituamos os direitos da personalidade, dizendo que são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Apresentamos as diversas características que a doutrina apresenta sobre os direitos da personalidade. Apresentamos a disciplina protetiva dos direitos da personalidade, tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil de 2002, nos artigos 11 ao 21. Fizemos ainda a análise da cláusula geral de tutela à personalidade humana, constante do artigo 12 do Código Civil. E, por fim, analisamos cada um dos artigos do Código Civil que versam sobre os direitos da personalidade em espécie. Vimos a integridade física, o nome, ou a vida privada da pessoa, a honra e a imagem. Com isso, meus amigos, terminamos o nosso encontro de hoje. Agradeço aos meus colegas presentes mais uma vez. Qualquer dúvida, sugestão, não hesite em mandar para o e-mail do programa, que é saberdireito,
stf.jus.br. Eu sou a Mônica Queiroz e espero vocês para o nosso próximo encontro em que estudaremos a pessoa jurídica. Até lá!